Você já fez um chá em casa? Então você já aplicou uma operação unitária, pois fazer um chá é um processo de extração, que pode ser feito por infusão ou decocção, dependendo do composto utilizado. Como no vídeo estão sendo usadas folhas, estamos falando de uma infusão, o método que é ideal para as folhas, que são mais delicadas. Somos alunas do curso de farmácia da Univale e nesse vídeo vamos facilitar a explicação de algumas formas de extração que realizamos na disciplina de processos unitários. Vamos te mostrar como esses métodos que parecem complexos no laboratório estão muito mais próximos do nosso dia a dia do que você imagina. Antes de começarmos as extrações, verificamos o teor alcoólico do nosso solvente. Mesmo que o álcool venha com uma concentração indicada no rótulo, ele pode perder parte da força com o tempo ou durante o armazenamento. Por isso, usamos um aparelho chamado alcômetro para medir a porcentagem real do álcool. No nosso caso, o valor foi de 75,4%, e isso é importante porque a concentração do álcool interfere diretamente na extração dos compostos da planta. Maceração. Sabe quando você coloca frutas na cachaça para fazer um licor? Isso se parece muito com a maceração. No laboratório, colocamos 5 gramas de folhas secas e trituradas de guaco em um frasco limpo, adicionamos 50 ml de álcool a 75,4%, agitando de vez em quando como se fosse um suco de frutas. Fechamos bem e deixamos descansar por 7 dias. Depois desse período, filtramos a mistura usando papel filtro e, em seguida, medimos o volume do extrato com uma proveta. E armazenamos o líquido em um frasco de vidro âmbar que ajuda a proteger da luz. Agora, você já fez um chá e, ao notar que as folhas ainda tinham cheiro e sabor, decidiu reutilizá-lo? A de maceração funciona assim. Vamos repetir o mesmo processo de maceração, colocando 5 gramas de guaco moído em um frasco de 30 ml de álcool a 75,4% de teor e deixaremos 7 dias em repouso, agitando ocasionalmente. Após esse tempo, filtramos o líquido, medimos o volume com a proveta e guardamos o extrato. Depois, adicionamos mais 20 ml de álcool ao mesmo resíduo vegetal e deixamos mais 7 dias em repouso. No final, filtramos novamente, medimos o volume da segunda extração, juntamos os 2 extratos e armazenamos no frasco âmbar. É como espremer um pano de prato 2 vezes para aproveitar tudo que ele ainda pode soltar. Lembra que no início eu mostrei um processo de infusão para vocês? Era um chá de flores de camomila. Recordou? Isso, a infusão é um método que usamos quando fazemos um chá tradicional. É o ideal para as partes mais delicadas da planta, como folhas e flores, por isso é perfeita para o guaco, que é uma folha. Agora, já no laboratório, pesamos 5 gramas de guaco seco e moído. Logo em seguida, com o auxílio de uma proveta, medimos 50 ml de água purificada. Transferimos para um becker e colocamos em contato com uma chapa de aquecimento até a fervura. Após a fervura, colocamos a água fervendo sobre o guaco, tampamos o recipiente com um vidro relógio e deixamos em repouso por 15 minutos. Esse tempo é importante para que os compostos que estão presentes na folha se dissolvam na água. Depois desse tempo, filtramos o líquido usando um funil e papel filtro e medimos o volume do extrato com uma proveta para conferir se houve perda de líquido e então armazenamos o extrato em um frasco de vidro âmbar que protege contra a luz. Esse método é simples, rápido e eficiente e é exatamente o que muita gente faz todos os dias em casa, sem saber que está realizando um processo científico. Agora vamos para a decocção, que é parecida com infusão, mas envolve uma etapa extra, o cozimento. Geralmente usamos a decocção para partes mais duras da planta, como raízes, caules ou cascas. Mas aqui no experimento usamos folhas de guaco também, para comparar os resultados com a infusão. Na prática, é como quando cozinhamos cascas de canela, gengibre ou limão. O calor prolongado ajuda a extrair compostos que não sairiam apenas com a água quente parada. O processo foi assim: colocamos 5 gramas de folhas de guaco com 50 ml de água fria em um becker.
Levamos ao fogo, ou no nosso caso, a chapa aquecedora do laboratório, e deixamos ferver por 15 minutos. Depois, esperamos esfriar, filtramos o extrato com funil e papel filtro, medimos o volume com uma proveta e armazenamos o conteúdo em um frasco de vidro âmbar. Já viu como funciona o filtro de café? A percolação segue essa ideia. Primeiro, umedecemos 20 gramas de guaco com um pouco de álcool, colocamos esse material em um tubo chamado percolador e despejamos mais álcool por cima. O líquido desce lentamente, extraindo todos os compostos. Ao final da coleta, medimos o volume com a proveta e o armazenamos no frasco âmbar. Maceração dinâmica. Agora imagina bater vitaminas em um liquidificador. Com movimentos constantes, os ingredientes se misturam melhor. A maceração dinâmica usa esse princípio. Colocamos 20 gramas de guaco com 200 ml de álcool a 75,4% em um agitador mecânico e deixamos 2 horas em agitação constante. Depois disso, filtramos o extrato e medimos com a proveta e armazenamos no vidro âmbar. Sabia que conseguimos quantificar o material sólido que foi extraído das plantas em cada método? Foi por isso que fizemos a análise do teor de sólido. É um processo feito em várias etapas com bastante cuidado, mas primeiro, pesamos os cadinhos limpos e secos em uma balança semi-analítica. Isso nos dá o peso inicial de cada recipiente vazio. Depois, pipetamos exatamente 5 ml de cada extrato dentro dos cadinhos. Colocamos todos eles sobre uma chapa de aquecimento para que o solvente evaporasse completamente. Esse processo foi feito com cuidado para não deixar os resíduos queimarem. Após a evaporação, colocamos os cadinhos no dessecador, que é um recipiente fechado de vidro com sílica dentro. Essa sílica ajuda a tirar qualquer umidade restante e evita que o material absorva a água do ar. Quando os cadinhos estavam completamente frios, os pesamos novamente, e a diferença entre o peso final e o peso inicial nos mostrou a quantidade de sólido presente em cada extrato, ou seja, quanto do material da planta conseguimos extrair em cada método. E essa etapa é importante, pois assim conseguimos comparar o rendimento entre os diferentes tipos de extração. Depois de preparar todos os extratos, nós analisamos o pH de cada um para entender o quão ácido ou básico eles estavam. Para isso, transferimos cada extrato do frasco de vidro âmbar para um becker de 10 ml e então usamos um pHmetro, um instrumento digital que mede com precisão o pH das soluções. E esses foram os resultados obtidos. Maceração pH 5,53, de maceração pH 5,49, infusão pH 5,20, decocção pH 5,40, percolação pH 5,34. Além dos números, também observamos diferenças visuais entre os extratos, assim como você pode ver na imagem. Os extratos da maceração e de maceração ficaram com coloração mais esverdeada, indicando a extração de certos compostos solúveis em álcool. Já os extratos da infusão e decocção apresentaram tons mais castanhos, o que é comum quando usamos água quente para extrair compostos diferentes. Fazendo uma análise da maceração versus a demaceração, podemos perceber que a demaceração teve maior teor de sólidos, sendo 2,7% contra 1,8%. Porém, seu teor fenólico ficou abaixo do teor da maceração, sendo o da maceração 421,42 e a de maceração 386,76. Ambos os processos possuem uma tonalidade verde, mas a de maceração extraiu mais compostos. Podemos notar que a maceração obteve uma porcentagem de rendimento maior em relação à de maceração, sendo elas respectivamente 60% e 50%. Comparando o tempo de extração, notamos que a maceração foi a mais rápida, pois durou 7 dias, enquanto a demaceração teve um tempo de 14 dias, ou seja, o dobro do tempo da maceração. Quando comparamos os métodos de infusão e decocção, dá para ver que eles são bem parecidos em alguns aspectos. Os dois usaram o mesmo solvente, água purificada, a mesma proporção entre planta e solvente e apresentaram o mesmo rendimento de volume, 31 ml, o que representa 62%.
Isso aconteceu porque foi feito em ambiente controlado, e o vidro relógio sobre os beckers auxiliou a evitar perda por evaporação. Mas quando começamos a olhar para o conteúdo dos extratos, aí sim aparecem as diferenças. A decocção teve um teor de sólido um pouco maior, o que já mostra que ela extraiu mais material da planta de forma geral. Só que o que mais chama atenção mesmo é o teor de compostos fenólicos, onde a infusão apresentou um teor de 415,64 microgramas por mililitro, enquanto a decocção chegou a 437,65 microgramas por mililitro. Ou seja, a decocção conseguiu extrair uma quantidade um pouco maior desses compostos que são super importantes, principalmente pelas propriedades que eles oferecem, que são antioxidantes e anti-inflamatórias. E essa diferença tem explicação. Como a decocção envolve a fervura da água por mais tempo, ela consegue romper melhor as estruturas da planta e liberar compostos que são mais difíceis de extrair. A infusão, por ser um método mais suave, consegue extrair os compostos mais solúveis e sensíveis ao calor, mas tem dificuldade com estruturas vegetais mais resistentes. Agora, para concluir, quando observamos a coluna da absorvância e a coluna do valor fenólico, vemos que eles andam em concordância. Quanto maior a absorvância, maior o valor de compostos fenólicos que aparece. E isso impacta diretamente na qualidade do extrato, principalmente quando a gente pensa no uso farmacológico. Como vimos, a percolação é igual a um filtro de café, com um processo lento, e a maceração dinâmica como um liquidificador que processa tudo rapidamente. Logo, com base no tempo de suas durações, a maceração dinâmica fica em torno de 2 horas com compostos bem mais altos. Apesar da percolação ter um rendimento bem menor, a sua atividade biológica, que é a capacidade da substância de produzir um efeito farmacológico, é bem maior. Então, qual é a melhor opção? Vai depender da prioridade do seu projeto. Se for produtividade e rapidez, a melhor opção sempre vai ser a maceração dinâmica. Se for atividade biológica máxima, então é a percolação. No teor fenólico, que são processos onde as substâncias químicas têm propriedades antioxidantes, a maceração dinâmica obteve o maior teor de fenólico por grama de extrato, dando 6,15 mg, em comparação à percolação, dando 2,7 mg. Apesar da percolação ter a maior absorvância de 1.589 contra 1.184 da maceração, pode sugerir uma maior concentração de compostos que absorvem a luz, mas não necessariamente fenólicos totais, pois isso vai depender da faixa de leitura. Portanto, o método que mais teve teor fenólico é a maceração dinâmica. Ao comparar a maceração com a maceração dinâmica, é possível notar algumas diferenças importantes do perfil do extrato. A maceração dinâmica apresentou um valor bem mais alto de sólidos totais, 6,15%, enquanto a maceração ficou com 1,8%. Isso mostra que a dinâmica consegue extrair uma quantidade maior de compostos no geral. Mas quando olhamos para o teor dos compostos fenólicos, que é o que mais interessa na nossa análise, a situação se inverte. A absorvância da maceração foi de 1.821, enquanto a da dinâmica caiu para 1.184. Isso acontece porque a maceração, sendo mais lenta e feita com menor quantidade de solvente, permite um contato mais longo e concentrado entre a planta e o álcool, favorecendo a extração específica de compostos fenólicos que são sensíveis e exigem tempo para serem liberados. Já a dinâmica, por ser mais rápida e usar um volume muito maior de solvente, dilui mais os compostos extraídos e acaba puxando uma quantidade maior de outras substâncias, mas com menor concentração de fenólicos no total. A ciência também está nas pequenas coisas. Hoje, mostramos que práticas simples como fazer um chá têm tudo a ver com operatórias que estudamos no laboratório. Para fechar com chave de ouro, um brinde à ciência, à saúde e ao conhecimento. Vai um chazinho aí?